Continuando a leitura de Provérbios, hoje chegamos a Provérbios 17. E Provérbios 17 permite uma abordagem muito mais específica. O capítulo abre com uma comparação extremamente forte. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. E ao longo do capítulo ele volta repetidamente a paz, brigas, amizade, perdão, família, palavras, autocontrole, justiça e alegria. Ou seja, eu diria que o grande tema de Provérbios 17 é a qualidade dos nossos relacionamentos. Como você se relaciona com as pessoas? Você senta-se em uma mesa e come com paz, com amizade, com perdão, valorizando a família, cuidando das palavras que você diz à mesa, no relacionamento no dia a dia, tendo autocontrole, agindo com justiça, trazendo alegria, ou você dá lugar a brigas, porque em muitos lares existe uma busca por riquezas, existe até abundância e fartura, mas as pessoas não se respeitam. Não existe mais a noção, o valor da família. As pessoas dizem o que querem, perderam o controle, agem sendo injustas umas com as outras. Então, o capítulo 17, ele traz um tema muito forte. É melhor, ele abre o capítulo com uma comparação forte. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então vamos começar aqui a meditação em Provérbios 17, voltando naquela ideia de temas agrupados por assunto. Primeiro, Provérbios 17 nos traz um primeiro eixo temático. Quem você é? O primeiro tema fala sobre sabedoria, caráter e autocontrole. Então nós vamos ler aqui os versículos que revelam para nós como nós devemos ser, para que possamos ter uma vida feliz, uma vida próspera. Quem você é atualmente? Será que você tem seguido na sabedoria, buscando caráter e dominando sobre as emoções, tendo autocontrole? Vamos ler aqui os versículos que falam sobre esse tema. Versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então, para você ter o ouro puro e a prata pura, você precisa passar pelo fogo. O Senhor mostra quem nós somos. Quando Deus permite que nós passemos por uma situação de irritação, por uma situação em que alguém nos provoca, por uma situação que é ruim, o que Deus está fazendo? Ele está nos colocando no fogo, para que nós possamos aprender a usar a sabedoria, a perdoar e a ter autocontrole. As provas não vêm para irritar, elas vêm para desenvolver em nós a sabedoria. Quando alguém fecha você no trânsito, é o momento de você dizer: Deus abençoe, essa pessoa deve estar com pressa. É o momento de construir caráter e ter domínio próprio, autocontrole. Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Então é mais fácil, veja, um homem de respeito nunca compactua com a mentira. É mais fácil um tolo dizer uma coisa que presta. Você sabe que um tolo dificilmente fala alguma coisa que presta. Mas o versículo 7 está dizendo: é mais fácil o tolo falar algo de valor
do que um homem de respeito dizer uma mentira. Então, quem tem caráter nunca se envolve com a mentira. Ele enfrenta a verdade, ele age com sabedoria. A sabedoria é manter sempre a verdade. Por quê? A verdade é mais fácil de ser falada. Quando você mantém a verdade, você pode ficar em paz. Você sabe que não precisa criar uma nova versão para sustentar uma mentira que falou ontem. Quem começa com a mentira depois cai numa bola de neve. Mentiu um dia, outro dia tem que mentir de volta para sustentar a mentira que falou ontem. Até chegar a hora em que a mentira se revela e todos vão dizer: essa pessoa não é digna de respeito e de confiança, porque é uma pessoa mentirosa. Versículo 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. Então a pessoa que tem sabedoria, ela escuta o que precisa corrigir e ela já corrige. Voltando aqui no versículo 7, que fala que um homem de respeito sempre diz a verdade, é muito importante os pais sempre dizerem a verdade aos filhos. Tem aquele pai e aquela mãe que quando o filho atende o telefone, ele diz: fala que o pai não está, fala que a mãe não está. Você está ensinando o seu filho a mentir. Então diga se você não quer atender alguém. Diga que agora eu não posso atender. Então você está ensinando a verdade aos seus filhos. Versículo 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Então o tolo, o versículo 16 está dizendo que precisamos ter a disposição, a vontade de aprender. O sábio quer aprender. Tanto o sábio quer aprender que o versículo 10 fala que quem tem juízo aprende mais com uma repreensão. O sábio, ele só escuta uma vez e ele já aprende. Agora o verso 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro. Por mais que ele gaste dinheiro para conseguir a sabedoria, ele não consegue, porque ele não aprende nada mesmo. Ele não está disposto a aprender. Então a pessoa que não está disposta a aprender, mesmo que ela pague por um curso, ela não aprende nada. Ela não tem vontade. Mais importante para ter a sabedoria é querer aprender. Versículo 24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Verso 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Verso 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então aqui o verso 28 diz que existem momentos em que a melhor decisão é ficar em silêncio. Tem pessoas que precisam responder a tudo. Existem momentos em que é melhor você dizer: eu prefiro não dizer nada agora. Depois nós conversamos. Então a ideia central aqui desses primeiros versículos é que a sabedoria não é determinada pelo quanto alguém possui ou aparenta saber. Ela aparece na capacidade de aprender, controlar as palavras, manter a calma e reconhecer o que realmente importa. Agora o tema 2, ainda sobre quem você é. Fala sobre humildade, orgulho e espírito ensinável. Você é uma pessoa humilde? Uma pessoa que tem o espírito disposto a aprender ou você carrega orgulho? Isso é importante nos nossos relacionamentos. Veja o versículo 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Quando nós organizamos aqui o estudo de Provérbios, alguns versículos se repetem. Então o versículo 10 nós já tínhamos lido no primeiro tema, mas ele volta aqui. Porque aquele que tem juízo, ele é humilde e ele aprende com uma repreensão. Enquanto que o tolo, por mais que receba 100 chicotadas, não aprende. Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices.
Se você encontra uma ursa que roubaram os filhos dela, você pode correr, você pode fugir. Agora, quando você encontra um homem sem juízo, dedicado às suas tolices, a pessoa sem juízo, ela corre atrás, querendo prejudicar outras pessoas com as suas tolices. Ela faz as suas coisas erradas e ela acaba produzindo efeito, impacto na vida das pessoas ao seu redor. E a pessoa que não tem juízo, por mais que você fale para a pessoa, pare de fazer isso, ela continua sendo teimosa, insistente no caminho do erro e ela acaba afetando as pessoas ao seu redor. Então, o versículo 12 está dizendo aqui: se você encontra um homem sem juízo, ocupado nas suas tolices, essa pessoa é arrogante, ela não é humilde, ela não aceita a correção. Ela vai continuar, deixa eu aqui, fazendo o que eu quero. Ela não tem um espírito ensinável. Então é mais fácil você apaziguar uma ursa que roubaram os filhos do que convencer uma pessoa sem juízo de que ela está errada. Fazer que essa pessoa entenda que precisa mudar o caminho. Versículo 19. As pessoas revoltadas. Então, o versículo 12, fechando o versículo 12. É preciso ficar. Se você pode, se você pode ficar longe dessa pessoa que está sem juízo, procure ficar longe para que as decisões dela não venham produzir um impacto sobre você. Agora, se essa pessoa sem juízo é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, então você precisa ser paciente, e insistir e mostrar o tempo todo que essa pessoa precisa consertar o caminho. Se você precisa de socorro, de ajuda, peça socorro aos seus cunhados, ao seu sogro, à sua sogra. Peça socorro aos seus filhos para convencer a sua esposa, o seu marido, quando a pessoa está indo por um caminho sem juízo. Se são seus filhos, converse com algum professor, algum pastor, converse com algum outro familiar que você sabe que o seu filho, que a sua filha escuta, para que insista para que essa pessoa encontre um coração, um espírito ensinável. Versículo 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Então, cuide do coração. Tenha um espírito voltado para aprender a perdoar. Quem fica revoltado acaba brigando. Brigas não resolvem nada, só trazem mais e mais brigas, sofrimento e dores no meio da casa. E quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive dizendo que é bom, vive no orgulho, está correndo para a desgraça. No momento em que a pessoa que se gaba, ela fica cega. Ela não percebe os seus pontos fracos. Ela fica olhando só para os seus pontos fortes. Quando ela menos espera, ela tropeça, porque ela não ficou atenta, porque estava muito ocupada com sua arrogância, com seu orgulho. Estava muito ocupado pensando em si próprio. Versículo 24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Então, quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Verso 27. Quem controla suas palavras é sábio, quem mantém a calma mostra que é inteligente. E o versículo 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. A ideia central aqui é que há uma diferença entre parecer sábio e ser sábio. O sábio recebe a correção, ele aceita a correção. Ele controla o próprio temperamento e não precisa provar a sua superioridade o tempo todo. Agora, o que você faz? Estamos indo para o eixo 2. O primeiro eixo é quem você é. Que você seja sábio, que você seja humilde, que você tenha um espírito ensinável nos seus relacionamentos. Que você traga paz, que você busque a sabedoria para lidar bem com as pessoas. Agora, tudo isso
impacta no que você faz. O que você faz é o que vai trazer os resultados no seu dia a dia. Então, o que você faz? Tema 3. Você busca paz ou conflito? O que você alimenta? Versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Verso 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Cuidado! Pessoas que vivem revoltadas, com raiva, com ódio, podem lidar com alguém que é violento. Uma pessoa revoltada pode perder a vida só porque levou uma fechada no trânsito. Existem muitas pessoas que perdem a vida no trânsito em razão de uma briga, de uma discussão no trânsito. Você não sabe se a pessoa que fechou você não está armada, não está com raiva de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Você não sabe se a pessoa acabou de se divorciar, se a pessoa acabou de perder o emprego, se a pessoa de repente passou pelo luto porque alguém da família morreu e a pessoa não está sabendo lidar com aquilo. Então, é preciso estar atento com relação a isso. Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Verso 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar, antes que a coisa piore. Versículo 19. As pessoas revoltadas gostam de briga e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. E o versículo 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Esse versículo 27, ele volta em vários temas, porque realmente quem controla as palavras busca a paz. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então, às vezes, é melhor você não responder, é melhor você responder com calma para manter a paz. A ideia central, Provérbios 17 trata o conflito como algo que precisa ser interrompido antes de crescer. Uma pequena rachadura pode destruir uma represa. Uma pequena provocação pode destruir um relacionamento. Como você tem lidado com as pequenas provocações do dia a dia? Então, não dê lugar a isso. Não fique provocando. Tenha autodomínio, tenha autocontrole, perdoe o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Trate do coração, para que dentro de casa possa existir a paz. Agora o próximo tema, como você usa, o que você faz com relação às suas palavras, com relação à mentira e o silêncio. Verso 4, os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Então os maus, eles gostam, eles alimentam a mentira. Verso 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Já comentamos que quem anda pela verdade não aceita mentira. Verso 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O que você fala? Quais são as suas palavras? Aqui no versículo 20, um comentário. Muitas pessoas só dizem palavras ruins a seu próprio respeito. Elas olham no espelho e elas falam: eu sou muito feio, eu sou muito fraco, eu não sou inteligente, eu não tenho nenhuma chance, eu nasci e não sei por que Deus me fez. Então, versículo 20. Não diga palavras negativas. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom. Se você só fala palavras que diminuem você mesmo, você mesma, você escuta aquelas palavras, você pensa nessas coisas, nessas ideias ruins e negativas, e você não vai receber nada de bom disso. A palavra de Deus revela que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você carrega a imagem e semelhança de Deus. Significa que o próprio Deus colocou uma parte da glória dele em você. Você tem propósito. Então, se você não conhece o seu propósito, comece a dizer a Deus: eu quero que o Senhor me dê direcionamento. E comece a dizer:
Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Ainda que eu ainda não entenda, eu sei que foi Ele que me formou e eu sei que Ele tem um plano sobre mim. Não importa o que as pessoas falam a seu respeito. Às vezes, ainda nesse versículo 20, o seu próprio pai, a sua própria mãe, dizem palavras ruins a seu respeito. Conheci uma mãe que dizia para a filha: era melhor um aborto do que você. E ela ficou vários anos fazendo aquilo. A jovem já estava com 17 anos, até que ela foi na igreja, ouviu a mensagem que falou a respeito do amor de Deus. Então ela pediu para receber uma visita no seu lar. E quando fizemos a visita, conversamos com aquela mãe, revelando o valor da filha dela. Então aquela mãe pôde se arrepender e entender: ela é minha filha. Foi Deus que me deu a filha. O Salmo 127 fala assim: os filhos são herança do Senhor. Então aquela mulher ouviu aquela palavra, pediu perdão para sua filha e passou a respeitar e a tratar a filha de uma forma diferente. Então, verso 20: quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Não aceite nada de pensamento ruim e negativo no seu pensamento. Cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu coração. Diga: o Senhor é que me criou. O Senhor tem um plano na minha vida. O Senhor quer usar você para que dentro da sua casa exista paz. Se você passa por palavras ruins que você escuta, diga: não diga isso. Não diga isso. Vamos manifestar o amor aqui dentro de casa. Então, quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. Mesmo que a pessoa repita e repita coisas ruins, sempre repita: a nossa casa pertence a Deus. E sempre diga, quando alguém disser uma palavra ruim para você, que não aceita a palavra, diga: eu não aceito essa palavra. Eu sou de Deus. Foi Deus que me formou. Eu tenho capacidade, eu sou inteligente, eu posso resolver desafios e problemas porque Deus é que está na minha frente. Diga isso, declare palavras de que você pode, que em Deus você pode. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E fique longe, se afaste daquelas pessoas que ficam apontando o dedo, diminuindo, ridicularizando, menosprezando você. Não foram elas que formaram você. Você não depende dessas pessoas que ficam só desonrando, criticando, diminuindo, ridicularizando, procurando fazer o mal a você. O que importa, olhe para cima. Foi Deus que formou você. Verso 27. Mais uma vez: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Verso 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então nós vemos aqui esses versículos 27 e 28 sendo repetidos várias vezes, o que nos traz para a importância disso, de controlar as palavras, de manter a calma no meio de uma discussão, não se deixar carregar, não deixar a ira tomar conta e criar uma rachadura na represa. Então a ideia central aqui: o capítulo não fala apenas sobre o que dizemos, mas também sobre o que gostamos de ouvir e alimentar. Às vezes a sabedoria não está em encontrar a palavra certa, mas em saber quando ficar calado. Agora, ainda sobre o que nós fazemos. Ponto 5. O dinheiro, suborno e decisões erradas. O versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Então, tem pessoas que pensam assim: eu posso corromper o outro. Verso 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Ele não quer aprender. Verso 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Aqui no verso 18, como você lida com dinheiro? Você não deve emprestar dinheiro. E você também não deve assumir a fiança de ninguém.
Quando você assume a garantia por alguém, você está assumindo compromisso financeiro. De repente, você se vê sobrecarregado com uma dívida que não é sua, quando você assume a fiança de alguém. O verso 18 está dando um alerta. Se você resolver ser fiador de alguém, que você tenha a certeza de que tem recurso e que você não vai ficar chateado de pagar aquela conta. Porque se você vai na emoção tentando agradar a pessoa para ser o fiador dela, você vai tomar prejuízo e vai ficar chateado. Verso 23. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. O verso 23 está trazendo uma revelação para nós. Existem juízes injustos. A injustiça existe na terra. Quando você entra num processo, você corre o risco de passar pela injustiça. Porque nas relações humanas existem pessoas que se entregam por dinheiro. O ensino aqui é que você, ao ser um juiz, uma pessoa que está com a responsabilidade de resolver um problema, de repente você é o chefe de um departamento. De repente você é o dono do seu negócio e tem que resolver um conflito entre as pessoas. Que os seus julgamentos sejam verdadeiros e honestos. Que você não julgue com injustiça. A ideia central aqui, dinheiro pode ser uma ferramenta, mas não pode substituir a sabedoria, o caráter e o discernimento. Quando alguém tenta comprar o que não deveria estar à venda, o resultado é corrupção e prejuízo. Tem pais que às vezes fazem alguma coisa errada e dão dinheiro para o filho, para a filha. Não conta para a mãe. Ou as mães que fazem alguma coisa errada e dizem para os filhos: não conte para o pai. Se você usa dinheiro ou usa presente para fazer isso com seus filhos, você está ensinando eles a serem corruptos. Então é importante permanecer com a verdade, com o caráter, com o discernimento se você quer ter uma casa em que todos são fortalecidos na justiça, na verdade, e que não aceitam suborno, não aceitam presentes, não se corrompem por coisas. Agora entrando no terceiro eixo, como você se relaciona? Entrando no tema 6, família e legado, versículo 2. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O versículo 2 está dizendo que muitas vezes existem colaboradores para aqueles que são donos de negócio, que são mais inteligentes e zelam mais pelo negócio do que os herdeiros. Então o verso 2 está dizendo que o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O verso 2 nos dá um ensinamento. Se você honra e trata bem as pessoas, você pode até receber presentes, ganhar benefícios daquela pessoa que você tratou bem, porque você foi sábio. Versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. O versículo 6 está dizendo assim: os avós têm orgulho dos netos porque eles sabem que cuidaram bem dos filhos e que esses filhos formaram as suas famílias e tiveram seus netos. Os netos são a prova, a revelação de que eles, como pais, educaram bem os seus filhos. E os filhos se orgulham dos pais. Os filhos têm orgulho dos pais que fazem as coisas certas. Os filhos têm orgulho quando os pais ensinam os caminhos corretos. Então o versículo 6 está dizendo: quando você é pai, quando você é mãe, corrija e ensine os seus filhos. Eles vão ter orgulho de você. Agora o verso 21. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. O versículo 21 está dizendo: ei, você que é pai, você que é mãe, instrua os seus filhos para que tenham juízo. Desde a infância, eduquem bem eles,
para que eles possam dar alegrias no futuro. Porque o pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Se você fez o seu melhor e mesmo assim o seu filho saiu do caminho, haverá tristezas e sofrimentos. Então, como lidar com essas tristezas e esses sofrimentos? Se você fez tudo certo e mesmo assim o seu filho, a sua filha se afastou, ore a Deus e tenha paciência, porque às vezes você faz tudo o que pode, mas mesmo assim os filhos acabam saindo por decisão própria dos caminhos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 a seguir, você vê a história do filho pródigo. Jesus, o próprio Jesus, contou uma história em que um pai tinha 2 filhos e o mais moço pediu a sua herança, foi para um país distante, desperdiçou toda a herança recebida e depois queria comer a comida dos porcos, quando houve uma grande fome naquele lugar. Ele se arrependeu e então voltou. Então essa história do filho pródigo que Jesus contou ensina, aqui no versículo 21, o pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Você pode passar por um tempo de tristeza e sofrimento, mas vai chegar o tempo em que aquele filho, sofrendo, terá que retornar. Então, ore para que aquele filho que está sem juízo seja tocado por Deus e se desperte para retomar o caminho. Verso 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Então aqui o versículo 25 é a mesma coisa. Às vezes, você faz tudo e mesmo assim o filho acaba se afastando. O que importa é que você, como pai e como mãe, faça o máximo para cuidar da sua família e deixar um legado. A ideia central aqui é que Provérbios 17 mostra a família como lugar onde sabedoria ou insensatez deixam marcas que atravessam gerações. O comportamento dos filhos produz alegria ou sofrimento, e o legado dos pais também é motivo de orgulho ou vergonha. Qual o legado que você está deixando? Agora aqui, ainda falando sobre o que você faz, com relação à amizade, o tema 7, amizade, perdão e lealdade. Versículo 9, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Verso 17, o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então, amigos verdadeiros são aqueles que amam sempre. Vamos lembrar que em 1 Coríntios, no capítulo 13, a Bíblia revela o que é o amor. O amor, ele é paciente, ele não pensa mal, ele não carrega inveja. O amor, ele é sofredor, ele suporta todas as coisas com paciência. Então, o amigo, ele ama sempre, ele sempre está perto, tendo paciência, tendo respeito, consideração, palavras e conselhos bons. O amigo ama sempre e na desgraça, no momento difícil, ele se torna um irmão. Quem não é amigo, nessa hora da desgraça, sai correndo. Mas o amigo verdadeiro, na desgraça, ele chega mais perto. Ele se torna um irmão. Verso 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Então aqui, mais uma vez, esse versículo fala que amizades, amizades. Mas a questão financeira, você precisa saber dizer não para o amigo, para que ele não se aproveite de você. Tem pessoas que confundem a amizade. Elas precisam aprender a respeito de administração de dinheiro, porque elas são irresponsáveis na administração do seu dinheiro e elas não entendem que elas estão sendo tolas. E elas pensam que só porque você é amigo, que porque você é amiga dela, que você é obrigado a emprestar dinheiro para ele, a emprestar dinheiro para ela, a ser fiador, a ser fiadora dela. E é necessário, com amor, mesmo dentro desse relacionamento de amizade, mostrar para a pessoa. Você precisa aprender a administrar o seu dinheiro. Você não pode administrar dessa forma. Então eu sou seu amigo, eu estou com você,
e eu quero te socorrer, te ajudar, mas não é emprestando dinheiro ou sendo seu fiador que eu vou resolver o seu problema. Se eu emprestar ou se eu for o seu fiador, você vai continuar a administrar mal esse dinheiro. Então, aqui o versículo 18. A lealdade. Nós estamos falando de amizade, perdão e lealdade. A lealdade exige que você mostre o erro do amigo e não aceite emprestar o dinheiro e ser o fiador, mas seja leal no sentido de corrigir, mostrar, indicar que essa pessoa precisa de socorro na administração do seu dinheiro. Versículo 29. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Aqui a ideia central. A verdadeira amizade aparece especialmente quando existe ofensa, dificuldade e necessidade de permanecer ao lado do outro. Essa é a verdadeira amizade. A verdadeira amizade aparece especialmente quando existe ofensa. Aí você mostra que realmente ama, porque você perdoa. Quando existe uma dificuldade, a pessoa pediu dinheiro emprestado e você tem que passar por cima desse desafio. E a necessidade de permanecer ao lado do outro. Perdoar preserva relacionamentos. Ficar reabrindo antigas feridas os destrói. E aqui eu deixaria o verso 18, que também nesse eixo, como observação, a amizade não elimina a necessidade de prudência. O verso 18 é esse que nós estávamos falando. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Então, a amizade não elimina a necessidade de prudência. Ser amigo de alguém não significa assumir irresponsavelmente as suas dívidas. Agora aqui entrando no ponto 8. Como tratamos os outros, especialmente os vulneráveis? Versículo 5. Quem caçou do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Então, nunca se deve tratar o outro com zombaria, diminuindo o próximo pela sua fraqueza. O verso fala: quem caçou do pobre insulta a Deus, mas não é só o pobre. Tem pessoas que caçoam das outras pessoas por causa da cor da pele, por causa do japonês, do calvo, da pessoa que está acima do peso, da pessoa que tem uma dificuldade de aprender algum assunto na escola. Então, quem caçoa do outro, do pobre, insulta a Deus. Como nós falamos, todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ninguém tem a prerrogativa, o direito de caçoar, zombar, ridicularizar, menosprezar, desprezar a ninguém. Então, quem caçoa do pobre insulta a Deus. Quem faz isso insulta a Deus, que fez todas as pessoas. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Quem fica alegre com a desgraça dos outros, depois recebe a desgraça também. Quando você fica alegre com a desgraça dos outros, você alimenta à sua volta, ao seu redor, o que é negativo, o que é mal. E aquilo que nós plantamos, nós recebemos. Toda semente que é plantada, germina. Verso 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Então, como você trata as pessoas? Você perdoa ou fica o tempo todo carregando o passado? Verso 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Mais um versículo que fala: o que você planta, você colhe. Verso 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Deus ama a justiça, trate todos com justiça. Verso 26. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Então, Deus ama a justiça. A ideia central: o caráter aparece na maneira como tratamos quem não pode nos beneficiar e na maneira como reagimos quando temos poder para prejudicar alguém. Deus se opõe à injustiça, à crueldade e à vingança. O que você faz quando você tem liderança, autoridade para beneficiar ou prejudicar alguém? Então aqui a última frase: Deus se opõe à injustiça, à crueldade e à vingança. A última frase aqui do ponto 8.
Agora, o que realmente importa? Esse é o quarto eixo. Entrando no tema 9, justiça e integridade. Versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. O que importa é que nós sejamos como ouro e prata, que o nosso caráter esteja provado e correto diante de Deus e dos homens. Verso 5. Quem caçou do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Então, uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que está inteira diante de Deus, não zomba da imagem e semelhança de Deus. Verso 13: quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Verso 15: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Verso 23: os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. E o verso 26: não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Esses versículos que nós estamos repetindo são os versículos que revelam como Deus ama a justiça. Nós repetimos eles aqui só para agrupar no tema 9, para dar um destaque de como Deus quer que a justiça prevaleça. A ideia central aqui: Deus não olha apenas para a aparência das ações, ele prova o nosso caráter, ele condena a injustiça e ele rejeita julgamentos corrompidos. Entrando agora no tema 10, alegria, paz e saúde interior. Então, o que realmente importa? Versículo 1. O que realmente importa? Alegria, paz e saúde interior. O que realmente importa, que é esse eixo 4, é, primeiro, o tema 9, que você haja com justiça e com integridade. E o que realmente importa, fechando agora o capítulo 17, além de você ser justo e íntegro, é que você viva uma vida com alegria, paz e saúde interior. É isso que importa. O versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Esse é o versículo que abre o capítulo 17 e aqui encerrando essa mensagem de Provérbios 17 é o que realmente importa. Ter alegria, ter paz, ter saúde dentro de casa, ter saúde interior. Dentro de casa, dentro de si também. Verso 17: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Que você seja amigo. Muitas vezes pensamos no amigo como alguém de fora, e muitas vezes não temos amizade com o nosso pai, com a nossa mãe. Muitas vezes existem brigas, rachaduras dentro do lar. Seja amigo da sua esposa, seja amiga do seu marido, seja amigo dos seus filhos, seja amigo dos seus pais. Então, o amigo ama sempre. O amigo, ele não aponta o defeito, ele aponta o defeito para ajudar, para mudar, para transformar, mas ele não joga, não lança no rosto do amigo as coisas que precisam ser melhoradas. O amigo, ele ama sempre. E na desgraça, na hora das dificuldades, ele se torna um irmão, ele chega mais perto. Então que você, na hora que acontece alguma coisa ruim, que você entenda, agora eu tenho que estar mais perto ainda dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, você, do seu marido. Então você precisa ser amigo, principalmente dentro de casa. Não seja... Tem pessoas que, do lado de fora, são mais amigos das pessoas de fora de casa do que as pessoas de dentro de casa. Valorize a amizade primeiro, dentro da própria casa. Veja o verso 1 de volta. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então, que você resolva, não tenha brigas dentro da sua casa, mas sejam amigos, como diz o verso 17. Verso 22, a alegria faz bem à saúde. Vale a pena ter uma casa alegre, uma casa feliz. Isso faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Não deixe a tristeza, não deixe a sua esposa triste.
Não deixe os seus filhos tristes. Então assuma o compromisso de trazer a alegria para dentro da sua casa. Você também, esposa, assuma esse compromisso de trazer a alegria para dentro de casa. Verso 27. Quem controla suas palavras é sábio, controle as suas palavras. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Mantenha a calma dentro da sua casa, valorize a sua casa. A ideia central, Provérbios 17, apresenta uma vida boa, de maneira muito concreta. A paz em casa, amizades verdadeiras, alegria e domínio próprio valem mais do que a aparência de prosperidade. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe, fale a respeito de Provérbios 17. Se proponha a sentar com a pessoa e a realizar essa leitura junto com ela. Tome nota desses ensinamentos e procure compartilhar, conversando com as pessoas dentro da sua casa, com seus vizinhos, com seus familiares, revelando o valor, a importância de sustentar a alegria, a paz, o perdão dentro de casa, dentro da família. E também com as pessoas, os seus vizinhos, os seus parentes, multiplicando essa paz que vem quando você tem sabedoria nas suas decisões no dia a dia. Deus abençoe a sua vida grandemente e eu convido você a prosseguir na leitura dos próximos capítulos de Provérbios. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém.